A gente entrar aqui logo no começo, né? Todo início a Renata faz Um um apanhado. apanhado, né? Que a gente está seguindo a orientação daquela tese sobre subjetividade contemporânea, tudo. Mas eu vou entrar no texto logo, não vou fazer todo aquele apanhado, não, só lembrando que a gente mas tá lá, a gente já estudou através da tese, né? Ou usando textos paralelos à tese, né? Sintoma, mas sintoma no primeiro sentido, né? Mais no início do ensino do Lacan e no sentido freudiano, a gente estudou identificação e a gente estudou gozo, né? Antes da gente entrar nesse livro do Miller que a gente está agora, a gente estudou os 6 paradigmas do gozo, né? E agora a gente, com esse livrinho aqui do Jacques Lamillard, né? Perspectivas dos escritos e outros escritos, que na verdade é um seminário dele, que se chama, né, Coisas de Fineza ou Coisas de Sutileza. Não sei porque que a edição brasileira resolveu mudar o título completamente, né, e também cortou alguns capítulos aqui. Quando a gente pega o seminário em espanhol, tem alguns capítulos que estão faltando. A gente vai retomar aí na página. E a gente está nesse livro a propósito de. A gente está se encaminhando, né, aqui, então, que é uma coisa que tem a ver com formulações do Lacan ali a partir do seminário 23, e que dá o que pensar também sobre clínica contemporânea, sobre o sujeito na contemporaneidade, que é o tema final do que a gente está estudando, né? A gente está acompanhando essa tese para falar do sujeito na contemporaneidade, da clínica na contemporaneidade. E aí a gente tinha parado ali da página 56 para a página 57, a gente vai retomar na página 57. Vocês se lembram que o Miller retomou aí aquele textinho do Freud, né? Porque ele está falando de coisas de sutileza, e ele está usando o texto do Freud, Sutilezas de um Ato Falho, né? Como para falar dessa coisa que tem na clínica, que ele, usando como referência o Pascal, né? O Pascal fala que na geometria tem, né, as fórmulas, né, as formulações dos geômetras, mas tem coisas que escapam à geometria e à ciência, são coisas de sutileza, né? Isso é uma expressão do Pascal. O Miller cita, né? Daí que ele tira o título Coisas de Sutileza. Aí a gente retornou a gente foi ao texto do Freud, retornou ao texto do Freud, vocês se lembram, não vou repetir todo aquele percurso, né? Quem está vindo hoje a primeira vez, veja as aulas passadas, o texto do Freud é curtinho, mas o Freud, a última interpretação lá que ele chegou do ato falho dele, né, na escrita do bis, né, a palavra bis, né, vocês se lembram que a última interpretação do Freud, né, o motivo pelo qual ele comete esse ato falho de escrever uma palavra que não fazia sentido, ele acrescenta uma palavra ali no texto. Que texto era esse que ele acrescenta a palavra bis, né? Uma cartinha que ele estava mandando para um joalheiro, e era para esse joalheiro, ele estava mandando uma pedra, e era para esse joalheiro engastar a pedra, né? Porque ele ia dar essa joia de presente para uma mulher. Né? Aí vocês lembram de todo o percurso interpretativo, a Ana Freud se mete no meio, né, das interpretações do Freud, mas no fim das contas o Freud termina o texto dizendo que o motivo mesmo daquele ato falho, o que estava ali recalcado, que ao analisar o ato falho se revela, era uma certa, usando a palavra bem do popular, né, uma certa muquiranice do Freud, né? O Freud, na verdade, não que aquela pedra lhe era muito cara, ele gostava muito daquela pedra, e ele não queria dar de jeito nenhum aquela pedra, né? Então, ele não queria dar a pedra, ele preferia ficar com a pedra, uma certa avareza. Né? Aí o Freud fica meio desapontado com ele mesmo, né? Encontrar lá no fundo, né, na causa, né? O que estava ali recalcado, enfim, era essa avareza. Mas ele fala, mas olha, mas tem um outro jeito de ver isso, né? Ele faz uma pequena torção assim interpretativa e diz assim, olha, na verdade, o fato de que eu não queira dar essa pedra torna ela mais valorosa, porque dá uma coisa da qual você não vai sentir falta, isso não tem muito valor. Mas dar de presente para alguém algo que me é tão valoroso, que me custa, né, entregar para alguém, torna o presente ainda mais valioso. E é aí que o Freud termina a interpretação. O Jacques Lamillard resolve levar essa interpretação adiante, né? E aqui nesse
da página 57 da Uma Saúde Mental, ele vai dar uma interpretação que, no fundo, no fundo, no fundo de tudo isso, tinha algo de ordem sexual, né? Aquilo que, por excelência, são as questões a questão do sujeito neurótico, não uma questão, um conflito de ordem sexual. Aí, na página 57, ó, não há saúde mental. Gosto muito desse texto, Carta a Itz van Hollos, nós já falamos dessa carta, é uma carta do Freud, em que o Freud vai se interpretar por que ele não leu o livro do Itz van Hollos, né? Esse cara mandou o livro para o Freud há muito tempo, era sobre uma instituição psiquiátrica que chamava Casa Amarela, e o Freud, anos depois, ele se depara com o fato de que ele ganhou esse livro de presente do Istvan van Hollos, né, que era um cara que acho que ligado ao Ferenczi e tudo, e o Freud vai fazer algo como ele faz na Sutileza do Ato Falho, ele vai se interpretar, e ele vai chegar à conclusão de que ele não tinha lido o livro, passou esses anos todos, porque no fim da carta ele escreve, o que eu estou falando, mas nem é a nossa questão principal aqui, né, mas só para lembrar vocês. No fim da carta, o Freud fala assim, lembrando, o livro era sobre uma instituição psiquiátrica chamada Casa Amarela, que o Hollos, não sei se pronuncia assim, ele dirigiu essa casa, né? Aí o Freud termina a carta dizendo assim, a minha atitude seria consequência de uma tomada de posição cada vez mais clara no sentido da primazia do intelecto e a expressão de minha hostilidade com respeito ao isso. Ele estava dizendo, no fim das contas, que Freud, a gente sabe que o Freud, por exemplo, ele tem textos importantes, né, sobre a psicose, como o texto em que ele analisa o livro do Schreber, mas o Freud se recusou a atender psicóticos, né? Então, numa casa, né, nessa casa amarela de internação que você tinha ali, sobretudo, eram pacientes psicóticos. O Freud se interpreta dizendo, né, quase que se desculpando com o Hollos, que ele não leu o livro porque ele tinha uma resistência, no fim das contas, ele não estava querendo saber daquilo que é o cerne do livro, que é a questão da psicose dos internos da Casa Amarela, né? Mas, enfim, isso aqui nem é o que nos importa mais aqui. O que importa é que ele vai seguir nessa interpretação, né? O Freud terminou o texto dele, Sutilezas de um Ato Falho, nesse ponto que eu comecei aqui dizendo, e o Miller vai levar adiante. Agora, veja quanta coisa, né? Como a clínica, né, puxar o fio de um ato falho, né, e fazendo esse desdobramento e essas construções, né, essas interpretações, essas construções, o quanto, né, pode se tirar do simples fato, né, de que ter cometido um ato falho que foi uma espécie de uma escrita falha, né, acrescentar uma palavra bis, que em alemão significa até, e que não faz nenhum sentido naquele texto, mas o Freud vai ver que o bis tem a ver com bis em latim, enfim. Quanta coisa a gente já tirou, né? Quanta coisa foi construída, né? Quanto se acessou de algo, né? Do inconsciente a partir dessa coisa sutil, né? Que alguém acrescentar uma palavra a mais e riscar essa palavra, que é a palavra bis, né? Isso poderia ter passado totalmente batido, né? Assim como numa análise, se isso não for apontado, né? Isso pode passar, num ato falho, uma coisa como de sutileza, como um ato falho, pode passar completamente batido. E é função do analista estar numa sintonia fina, assim, para não deixar que essas coisas de sutileza passem, né? Então tá, gosto muito do texto do Carta Itz van Hollos. No passado republiquei e pirateei. Depois a gente está na página 57 do livro que a gente mandou lá no grupo do WhatsApp, que é sobre os escritos e outros escritos do Jacques Miller, tá bom? Página 57. Tá. Então, no ano passado, republiquei e o pirateei em Ornicar. Foi o que me guiou até Pascal para pensar a palavra fineza, né, que uma tradução melhor é sutileza. Eu sempre vou trocar aqui fineza por sutileza. Mas devo dizer que não creio na reflexão que no fim reconcilia tudo, mas não é o que não importa para a gente. Ele volta agora para o texto A Sutileza de um Ato Falho, do Freud. Vou me contentar em formular a questão no sentido sexual desse caso. Nessa sutileza, né, do Freud não querer dar uma joia a uma mulher, não ter uma resistência a isso, né,
custar tão caro para ele dar uma joia a uma mulher. Olha, nessa fineza, nessa sutileza, trata-se da relação com uma mulher. Não consultei a biografia de Freud para saber se essa mulher, quem ele presenteia, havia sido identificada. Daqui a pouco, no capítulo seguinte, a gente vai ver que essa mulher foi identificada e essa mulher sendo identificada abre a possibilidade de uma outra interpretação ainda. Mas aqui, nesse caso, ele quer, né? Nessa fineza, trata-se da relação com uma mulher. Sabe-se que era uma mulher, sabe-se que era uma questão para ele, Freud, né? Em todo caso, porque ele o sublinhou. O que era uma mulher, né? Essa é uma questão freudiana, né? O que afinal de contas quer uma mulher? Aqui Freud, parece saber. Ela quer uma pedra preciosa. E constata-se uma certa recusa em dar a pedra. Prefiro guardá-la para mim. Veja que ele está trazendo ele está levando a interpretação freudiana além, está trazendo para uma dimensão sexual. Né? Dar uma pedra preciosa a uma mulher seria uma certa resposta, né? ao que quer uma mulher, que Freud parece saber, mas prefiro guardá-la para mim. Aí já entra o aquela mulher interpretando. Isso aqui é uma interpretação milleriana, né? Olha só o que ele vai evocar aqui. Nessa história de prefiro não dar algo para uma mulher, prefiro guardar para mim. Seria abusivo evocar a perda que o ato sexual, a consumação sexual, a consumação genital, como se expressa Lacan, isso é uma formulação lacaniana, a perda que a consumação genital comporta para o macho, porque ela se traduz por uma impotência temporária, e, enfim, pelo desaparecimento do falo. O Lacan também usa, quando ele fala disso, ele fala que no ato sexual, né, quer dizer, quando o homem chega, ejacula, né, há uma detumescência do falo. Né? Quando algo é dado à mulher no ato sexual, né, quando o ato sexual é levado a termo, né, o homem sofre ao dar algo para a mulher, ele sofre de uma impotência temporária, ou de uma detumescência. A ponto de Lacan poder dizer, para o órgão masculino, o gozo é sempre prematuro, sempre antes da hora, porque a consequência é a detumescência, é uma impotência temporária. Né? Além disso, há uma sabedoria muito bem fundada na história que ensina ao macho o benefício da redução espermática. Fazer amor, sim, mas nunca ejacular, para que isso suba ao cerebelo, não é? É bom para os neurônios. Enfim, eles não chamam de neurônios. É o tantrismo. Não sei se alguém já leu alguma coisa sobre o tantrismo, o sexo tântrico, tem essa ideia de uma relação sexual em que né, nunca se vai ejacular, né? Ou se vai prorrogar isso ao máximo, mas, na verdade, a ideia do tantrismo é não ejacular, né? Ou seja, não dar algo, né? O homem não dá algo de si e logo assim ele evita guardar para si o que deve ele evita essa impotência temporária, essa detumescência, né? Ele faz uma ironia aqui com o tantrismo, que teria uma ideia ali que nunca ejacular teria um benefício também para a saúde disso, sei lá, não entendo de tantrismo não, tá? É uma disciplina que evita, né, o tantrismo que visa evitar que o macho dê o que deveria guardar para si. Isso é a fineza da fineza do ato falho, é a sutileza da sutileza do ato falho. Né? Ele está dando essa dimensão sexual para o Freud, né? Assim como, né, ao evitar, né, a ejaculação, né, evita-se, né, o desaparecimento do falo, né, impotência temporária de tumescência. Ao evitar dar algo para a mulher no ato sexual, evita-se detumescência. O Freud estava evitando dar algo para uma mulher. Isso teria um sentido sexual, né? Veja que, né, não é um delírio, é uma interpretação válida, né? Agora é um pouco interpretação selvagem, porque, ora, né, ele tá pegando um texto do Freud e ele está extrapolando as interpretações. Ele não tem a palavra do Freud ali, né? O Freud não era paciente dele. Então tem um certo exercício de análise selvagem, mas que é coerente, vamos dizer assim, com o texto, né, que o Freud apresenta, o texto A Sutileza de um Ato Falho. E tem uma parte coerente com o próprio texto do Freud, da sexualidade feminina e feminilidade, voltando um parágrafo antes, quando o que quer uma mulher, ela quer a pedra preciosa, prefiro guardá-la para mim, quando o Freud fala na sexualidade feminina e no texto Feminilidade, de 1931 e 33,
ele aponta um certo mal-estar, um certo incômodo diante desse querer feminino. Então, tem algo que conversa com a teoria do Freud, no sentido de que o que quer uma mulher, para que eu saiba o que quer uma mulher, para que então eu possa recusar. Não é o que quer para que eu possa dar, é o que quer para que eu possa recusar. Tem algo que conversa aí com o mal-estar diante do feminino também. Sim. Aí ele continua. É extraordinário que Freud seja levado a procurar pelo bis, né? Tem no alemão, mas ele vai no bis, no latim, né? É extraordinário que Freud seja levado a procurar pelo bis na referência ao adágio romano, non bis in idem, que é um negócio do jurídico, né, da área jurídica, que diz que uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo fato. Freud relaciona com isso. Ele fala, mas é incrível que ele relacione com isso no lugar da citação mais comum, bis repetita placent. As coisas duplamente repetidas dão prazer, cuja aplicação no domínio sexual é comum. Sendo Freud, que é o Freud é tão atento ao sexual, né? O Miller se espanta, né? Que ele vai lembrar. O Freud era alguém que, né, ele sabia, ele era muito culto, se interessava muito pela cultura romana e sabia vários adágios, né, latinos, né? Ele fala, é espantoso, né, que sendo Freud, né, que está tão atento a essa questão sexual, venha esse non bis in idem no jurídico e non bis repetita placent, né, que fala da dimensão do prazer, né, do sexual, né? As coisas duplamente repetidas dão prazer. Além disso, o próprio fato de que se tratava de um presente, de uma joia, nos introduz nesse campo sexual, né? Dar de presente uma joia para uma mulher, né? Tem uma conotação sexual. Lacan tentou nomear o umbigo do sonho. Na verdade, o termo umbigo do sonho é um termo freudiano, mas não, Lacan faz um certo uso aqui, ó. Lacan tentou nomear o umbigo do sonho, do qual falei no começo, que é também o umbigo de todo ato falho, o recalque primordial em definitivo, né? O Lacan associa o umbigo do sonho é onde o sonho não pode ser mais interpretável, né? É o limite da interpretação. Né? Em termos lacanianos, eu chego no limite entre o simbólico e o real. Eu cheguei no ininterpretável, eu cheguei no umbigo do sonho. O Lacan relaciona, né, o umbigo do sonho, o umbigo do ato falho, o umbigo, né, de toda a formação do inconsciente, ao recalque primordial. Por quê? Né? Depois do recalque primordial, né, o recalque primordial é alguma coisa que estaria no limite entre o simbólico e o real. Para além, né, do recalque primordial, não há nada mais para ser interpretado. Né? Né, Lacan tentou muitas formas, né, nessa relação entre o ininterpretável, né, o umbigo do sonho e o recalque primordial. Lacan tentou de muitas formas fazer essa aproximação até chegar ao famoso, né, não há relação sexual, como sua designação mais próxima. O problema sexual, né, o problema sexual não tem solução significante. Né? Ele vai se deter um pouco mais nisso aqui, né? O problema sexual, o fato de que entre um homem e uma mulher, né, que sejam entre dois homens, que sejam entre duas mulheres, né, mas, assim, fundamentalmente, é um exemplo que ele dá entre um homem e uma mulher, não há complementaridade, né, não há alguma coisa que falha, né, e que não seria nem possível, né, a ideia de não há a relação sexual, não é possível formular no campo do significante a relação sexual, e a gente vai ver por quê. Por que presenteamos uma mulher? Por que presenteamos uma mulher que amamos, ou que desejamos, ou que amamos e desejamos? É que, ao presenteá-la, nós avisamos como faltante do que vamos lhe dar. Supostamente estamos dando a ela o que a ela falta, ou seja, o que ela deseja. Né? Ela é visada como castrada, ao passo que, precisamente, ela não perde nada no ato sexual. Não há uma detumescência, uma impotência temporária da mulher. Né? Por isso se fala tanto em tomá-la, enquanto, ao contrário, é o homem quem dá. Né? Lembrando aqui que essa coisa de homem e mulher em Lacan, né, é uma formulação que não está atada ao biológico. Né? É, é, quando a gente é no seminário 20, né, as formas da sexuação, né, você tem uma posição
no campo do significado, uma posição com relação à linguagem, à lei, uma posição feminina e uma posição masculina, um gozo masculino e um gozo feminino. E essa posição feminina pode estar sendo ocupada por um corpo masculino, biologicamente masculino, né? E vice-versa, né? Como diz o Miller no título de um textinho dele, esqueça a natureza quando se trata de homem e mulher. Então, é por isso se fala tanto em tomá-la, enquanto ao contrário é o homem quem dá, né? Lembrando que esse homem é uma posição, né? Aí no campo da sexuação. Não há relação sexual. É de uma verdadeira foraclusão do significante da mulher que se trata, né? Veja que não é de uma mulher, né? É a foraclusão do significante da mulher que se trata. É por essa foraclusão do significante da mulher que não se tem o conceito universal da mulher, o que justifica a proposição de Lacan. Então, quando se fala não há relação sexual, ou seja, na relação sexual, a inscrição da relação sexual seria um homem articulado a uma mulher. O que ele está dizendo, né? A impossibilidade da relação sexual está no fato de que, né, outra daquelas frases enigmáticas dele, a mulher não existe. Veja, a mulher não existe como universal, não há universal da mulher. Então, se não há universal da mulher, eu não posso inscrever a forma da relação sexual, né? Uma relação do homem com a mulher, não há a mulher. É nesse nível que está justificado que sobre esse assunto, sobre o assunto da mulher e da relação sexual, cada um tem sua construção, cada um tem seu delírio sexual, né? Os humanos fazem a relação sexual existir, né? Ainda que não haja esse universal de mulher, cada um dá o seu jeito, né? Ele chama aqui de um seu delírio sexual. Alguém constrói alguma coisa, né, no nível fantasístico, né? Um nível que pode ser até delirante, né? Faz-se alguma construção para suprir o fato de que não há relação sexual. Afinal, né, as relações elas acontecem, elas existem, né? De algum modo, né? O melhor modo não é dizer que elas existem, né? Quer dizer, a relação sexual não existe, mas elas acontecem de algum modo, né? De algum modo, homens e mulheres entram em relação. Então, mais especialmente, todas as mulheres são loucas, diz Lacan, na medida em que, faltando um conceito universal da feminidade, elas não sabem quem são. Ele vai dizer, os homens sabem quem são, ou pelo menos os homens acham quem são. Por quê? Olha só que interessante isso. Elas não sabem quem são. Mas ele, Lacan, diz também que elas não são loucas de todo, já que elas sabem que não sabem. Né? As mulheres sabem que não sabem sobre o próprio gozo. Elas sabem sobre sua própria incompletude. Elas sabem sobre o fato de que não há um universal, né, esse universal à mulher. Veja, ele aponta para uma nota que está lá no final do livro, porque quando né, o Lacan fala todas as mulheres são loucas, né? Quando a gente pega o que está escrito em francês, a gente vai na nota, a nota, quem tiver com o livro aí, está na página 235. A nota tá aí, ó, terceira lição, a nota 12. Veja só, essa frase que está traduzida como todas as mulheres são loucas, que está no texto televisão, está nos outros escritos do Lacan, está aqui nos outros escritos. Essa frase em francês, olha aqui, na nota 12. O aforismo lacaniano é pleno de ambiguidade, pois o que o Lacan escreve, se as mulheres são loucas, pas foules de tout. Né? E esse pas foules de tout também poderia ser traduzido, pode ser traduzido como elas, né, as mulheres são loucas, mas pode ser traduzido como o contrário disso, elas não são nada loucas, elas não são nem um pouco loucas, e pode ser traduzido do modo mais interessante, talvez, desse pas foules de tout. Elas não são nada loucas pelo todo, pela ideia de universal. Quem é louco pela ideia de todo, de universal, são os homens, né? Tanto que os homens acreditam, né? Se as mulheres sabem que elas não sabem sobre o universal de mulher, que o universal de mulher
não existe, se as próprias mulheres se perguntam, né, sobre o que é ser uma mulher, né, os homens acham que sabem, os homens têm uma loucura pelo todo, né? É interessante isso, né, que essa frase, porque em geral ela é citada só como todas as mulheres são loucas, causa até um mal-estar, né? Tem uma, né, essa sutileza aqui, né? Essa mesma frase significa que elas não são nada loucas e, sobretudo, elas não são loucas pelo todo, né? Os loucos pelo universal, pelo todo, pela completude, são os homens, né? Vamos dizer assim, as pessoas na posição feminina, né? As mulheres, elas são amigadas da incompletude, né? Os homens, né, afirmam a completude, né? O feminino está do lado da incompletude, do não todo. Então, mas ele diz também, elas não são loucas de todo, já que elas sabem que não sabem. Enquanto os homens sabem, ou creem saber o que é ser um homem, o que só se faz no registro da impostura, né, da farsa, né? Os homens se infligem essa farsa, né? Porque eles são loucos pelo todo. Então, os homens, eles sabem, ou pelo menos eles acreditam que sabem o que é ser um homem. E até o que é ser o homem, né? Não é nada difícil encontrar no discurso masculino definições do que afinal de contas, né, é o homem. Né? É curioso que é como se estivesse dizendo que temos dois semblantes, do lado feminino, o semblante de não saber, e do lado masculino, o semblante de saber. Não, mas as mulheres não é um semblante, elas não sabem mesmo. Não, mas, ao mesmo tempo, elas não sabem, quando ele coloca aqui, elas não sabem quem são, mas elas sabem que não sabem. Tudo bem, mas... Ou sabem que não sabem. Mas eu diria que quem mantém um semblante mesmo, né, é o homem. Né, não, a impostura farsa, né, é masculina. Na leitura que ele está fazendo do Lacan, e é bem coerente, é masculina. As mulheres sabem que não sabem. O Lacan, em algum momento, ele diz isso, e ele se refere também a Freud, e, né, nessa coisa de colocar o feminino como um enigma, né, o Freud se pergunta o que quer uma mulher, né, e o Lacan, né, vai dizer que as mulheres, dessa ausência do universal, de uma definição do que é a mulher, né, como há uma ausência mesmo dessa definição de universal, o Lacan, em algum lugar, faz um apontamento que não adiantou, né, em algum momento se perguntou para as psicanalistas mulheres, né, e elas... E o que se obteve delas não sabemos, né? E não sabemos, né? Por quê? Porque não há esse universal de mulher, né? Mas os homens, pelo menos, creem que há esse universal do que é o homem. Eles creem saber o que é o homem, né? De modo provocativo, a gente pode brincar que o feminino como enigma e o masculino como farsa. Uma impostura, uma impostura, uma farsa. Isso conduz também a presentear uma mulher para que ela encarne o objeto não detumescente, o objeto não evanescente do desejo. A pedra é isso, por excelência, o objeto eterno. Aí ele fala aí de uma coisa, eu vou pular esse parágrafozinho, que ele fala de o vento nas velas, tem uma referência ao banquete do Platão e ao seminário da Transferência 8. Eu confesso para você, a nota que não esclarece, e eu vou pular esse parágrafo, eu não fui investigar no seminário do Lacan e no banquete do Platão o que tem esse vento nas velas aí. O Miller fez o favor de não dizer para a gente, né? Mas a gente pode ir lá atrás, né? Saber do que se trata. Mas vamos pular esse parágrafo aí. Prolonguei esse pequeno texto de Freud com essa diversão apenas para destacar o nome do recalque primordial como não há relação sexual, ou como o limite do simbólico, o limite do interpretável, né? Então, ele está dizendo, Lacan traduz, né, esse limite, né, o umbigo do sonho, né, um umbigo do ato falho, né, esse limite do interpretável, né, ele identifica isso com o recalque primordial, e segundo o Miller, a melhor forma, né, que ele vai encontrar para formular esse limite, né, do que é representável, do que é simbolizável, é a forma não há relação sexual. Não há um significante para esse universal, a mulher. E é o que faz objeção a toda a ideia de saúde mental. Para dizê-lo
verdadeiramente, saúde mental é uma expressão cômica, que veste aquilo do que se trata e que é sempre a inserção social. Não existe definição séria da saúde mental, a não ser a inserção social. E parece que ele está dando um cavalo de pau aqui, né? Mas é porque o que ele está dizendo, a gente vai ver, ele vai tratar mais à frente, ele vai voltar e se debruçar sobre esse tema aí do não há saúde mental, que aliás é o título desse subcapítulo, né? Não há saúde mental. Assim como não há universal de mulher, né? E aí está o limite da linguagem, o limite do simbólico, o limite do significante, também não há um universal de saúde mental. É isso que ele vai defender aqui, né? Na verdade, saúde mental é muito mais um conceito que tem a ver com inserção social. Se o sujeito está bem inserido socialmente, então ele é lido como saudável mentalmente. Se ele está mal inserido socialmente, então ele tem problemas de saúde mental. Ele está denunciando aqui que isso que às vezes é trazido, essa dimensão da saúde mental, que é trazido, por exemplo, pela psiquiatria como algo científico, objetivo, que, né, de algum modo, ele tá desmontando aqui até o próprio DSM-5, né? Está dizendo, olha, né, todos aqueles conceitos ali de doença mental e de saúde mental, né, o que está por trás daquilo tudo ali é a questão da inserção social, né? Quando se vai ao psiquiatra, se o sujeito estiver bem inserido socialmente, se ele está trabalhando, né, se ele está se alimentando e dormindo, isso é importante, né, para funcionar bem socialmente também. E, de vez em quando, os psiquiatras se preocupam também se a vida sexual está funcionando, né? Se eles fazem esse checklist, se isso aí estiver ok, né, se o sujeito tiver, o Lacan vai usar, o Miller vai usar no outro momento aqui, se o sujeito estiver circulando socialmente bem, então há saúde mental. Mas o que ele está dizendo é, não há, na verdade, esse conceito, né, esse universal de saúde mental. Isso é muito mais uma questão de inserção social, né? O doente mental é alguém que não circula bem no meio social. Se ele circula bem, então a gente pode dizer que ele é um portador de saúde mental, né? Em uma pequena conferência feita em Estrasburgo, em 1988, meu velho mestre Canguilhem, não sei se assim se pronuncia, ele vai voltar nesse texto do Canguilhem no próximo capítulo, vai falar muito desse texto. Em uma pequena conferência feita em Estrasburgo, em 1988, meu velho mestre Canguilhem, que era um filósofo da biologia, sublinhou a partir de situações de Kant que a saúde é um objeto fora do campo do saber, que nenhum biologista fez do conceito de saúde um conceito científico, que é um conceito que pertence à língua vulgar. Não existe ciência da saúde. Tanto quanto polêmico, isso aqui ele vai se deter nisso. Mas esse não existe ciência da saúde, segundo Canguilhem, tem a ver com a ideia de que não há esse conceito universal de saúde mental. Esse conceito é um conceito humano. Quase uma aberração, ele vai dizer. O que pude desenvolver, evocarei na próxima vez, é congruente com a verdade fundamental da psicanálise. A harmonia, o todo, né, lembrando, né, os homens são os loucos pelo todo, né? Então, a harmonia, o todo, nunca é alcançada pelo ser falante. A doença, né, uma certa falha, né, na inserção social, lhe é intrínseca. E essa doença se chama foraclusão, a foraclusão da mulher. Ela comporta não haver relação sexual. Está aí a mola da mínima formação do inconsciente. O fato de que o ser humano, né, não é um ser completamente inserido socialmente, que ele nunca circula completamente bem no mundo social, então que ele é o que está dizendo basicamente que nós somos doentes, né? O ser humano é um ser doente, né? A doença é intrínseca ao homem, né? Isso tem alguma coisa a ver com o fato de que não há esse universal de mulher. Ele não esclareceu muito bem isso aqui ainda, vamos ver para onde ele vai com isso, né? Só para ressaltar essa coisa do todo e dessa coisa das instituições fálicas e apaixonadas pelo todo, a Organização Mundial de Saúde, abri a organização aqui, ela define, o que é a definição de saúde para a OMS? Um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Ora, o que é um estado completo de bem-estar
físico, social e mental completo. É como se a gente tivesse, de algum modo, dizendo que a própria Organização Mundial de Saúde, ao propor uma meta absolutamente inalcançável, tivesse dando notícias de que a tal saúde não existe. A partir do que a gente está lendo aqui no texto do Miller, na leitura que está fazendo do Lacan, né, a gente poderia apontar aí, né, nesse documento da Organização Mundial de Saúde, que é um documento que está nessa lógica, ele está colocando aqui do lado do homem, nessa lógica da impostura, nessa lógica da farsa, né? Nessa lógica do todo. Eu duvido muito que quando os dirigentes da Organização Mundial de Saúde se reuniram com 200 países e foram definir, será que ninguém lá sabia da impossibilidade da completude? Ninguém ali supôs que o completo bem-estar social, físico e mental é da ordem de uma impostura, de uma farsa, de um impossível? Então, a saúde, nesse sentido, inclusive prescrita pela a instituição que define o que ela já dá notícias da sua inexistência, do seu impossível. Propor uma coisa aqui, vamos reler de novo esse parágrafo, porque, né, ele volta à questão da não haver relação sexual aí. Página 58. 58, penúltimo parágrafo. O que pude desenvolver, evocarei da próxima vez, é congruente com a verdade fundamental da psicanálise. A harmonia, o todo, nunca é alcançado pelo ser falante. A doença lhe é intrínseca, e essa doença chama-se fora-clusão da mulher. Ela comporta não haver relação sexual. Eu estou falando que ele não esclarece aqui, mas, na verdade, se a gente pega o que ele diz antes, está esclarecido, porque ele está dizendo que né, o não haver a mulher, né, o não haver a relação sexual, né, isso dá notícia dos limites do simbólico, né? E ele está fazendo uma associação clara entre esse impossível, né? Eu apontei agora há pouco aqui várias vezes, né? Entre esse impossível de um universal, né? De um conceito, um todo, né? Que define a mulher, ele está associando isso com a impossibilidade de uma definição de um universal de saúde mental, né? Uma coisa que eu acho interessante, já que ele coloca aí uma verdade fundamental para a psicanálise, é só a gente pensar num acontecimento da época do Freud. Mais ou menos na mesma época em que o Freud estava estudando e escrevendo Psicopatologia da Vida Cotidiana, foi lançado em 1901, mais ou menos na mesma época, Carl Jasper estava estudando o primeiro tratado de psicopatologia geral, que foi lançado em 1913. No Tratado de Psicopatologia Geral, o Carl Jaspers, que é considerado... Carl Jaspers, que é... Jaspers, é que nem Jung. Jaspers, que é considerado um dos pais da psiquiatria, propunha ali um primeiro manual dizendo, então, o que era normalidade e o que era doença. Então, um tratado de psicopatologia geral que determinaria, meio a lá o alienista do Machado de Assis, né? O que é considerado normal e o que é patológico. E é curioso porque é mais ou menos na mesma época, um pouco depois, mas os estudos já eram na mesma época, em que o Freud tinha lançado Psicopatologia da Vida Cotidiana, que ele dá notícia de que não existe um estado não psicopatológico. Não existe um estado não patológico. Tanto que psicopatologia da vida cotidiana dar uma ideia de que uma verdade fundamental da psicanálise é que a doença é intrínseca à condição humana. Então, veja que a gente tem, desde o início da psicanálise, da origem da psicanálise, um contraponto entre a psicanálise e a psiquiatria. O fundador da psiquiatria tentando um tratado de psicopatologia geral, em que haveria, então, uma distinção do que é e do que não é patológico, e o Freud, já na origem da psicanálise, 1901, acho que é o segundo texto que funda a psicanálise, a primeira interpretação dos sonhos, e esse, se eu não me engano, é o segundo, dizendo que não existe a possibilidade de um estado harmônico. Então, isso é a verdade da psicanálise, no sentido de que está na base, na origem, no surgimento da psicanálise, e já na origem, no surgimento da psicanálise, um contraponto com o que vai ser a origem da psiquiatria. Então, perceba que a psicanálise e a psiquiatria, elas nascem já brigando. Então, não é estranho para a gente que continuam havendo divergências básicas na sua fundamentação. Ambas fundamentam em pontos divergentes, a psiquiatria e a psicanálise. Sim.
E o nome dessa doença, essa doença que nos é intrínseca, né, então, é essa incompletude, essa não completa inserção no mundo social, né, há sempre algo que resta do humano, né, desinserido da ordem social, né. Eu gosto de lembrar, você já me ouviu falar isso aqui muitas vezes, né, porque o Jorge Bataille disse que o animal está no mundo como a água está na água, como o homem não é assim. O homem que está no mundo, o mundo do homem é um mundo social, né? Ele não está no mundo social como a água está na água, né? Não é essa inserção tranquila, né, e complementar entre o homem e o seu meio, né? Há sempre algo disruptivo, algo que fica de fora, né? Algo que ele vem falando, apontando muito aqui para o cuidado que a gente tem que ter com a singularidade, não enquadrar, né, o psicanalista não tentar fazer um enquadramento terapêutico que adapte, né, o homem à coletividade, né, respeitando a sua singularidade. A gente poderia até dizer que um dos nomes do que está chamando de uma doença que é intrínseca ao humano é a singularidade. Alguma coisa da qual não dá para se livrar, e isso leva para a gente para o tema do Saint-Homme, né? Mas é algo do qual não dá para se livrar, não dá para me ver livre disso, mas é algo que provoca uma certa desordem na relação entre o sujeito e o meio social, né? É nesse sentido que é uma certa doença, né, que é intrínseca, né? Eis aí a mola, então, da mínima formação do inconsciente, último parágrafo. Essas formações continuarão a florescer enquanto formos seres falantes. O analista, seja um analista nomeado, auto-instituído, analista experimentado, ou analista iniciante, o analista não está, em nenhum caso, exonerado de tentar, como Freud nos deu exemplo, esclarecer sua relação com o inconsciente. Não disse amá-lo. Até a próxima semana. Antes da gente passar para o próximo tópico, vou voltar nas perguntas aqui, tá? Ricardo? Abre o microfone, Ricardo, tá fechado. Conseguiu abrir o microfone, Ricardo? Ricardo, seu microfone está fechado, você está escutando? Ricardo, acho que seu microfone não está conseguindo abrir, né? Tá, o Ricardo perguntou, não, tranquilo, eu leio aqui. O Ricardo... abriu. Eu tive um problema aqui, até daquela última aula de sábado, que eu não consegui abrir, porque eu estou com a tese aqui de doutorado do Jorge Ganguilhem, estou estudando ela mesmo, o normal e o patológico, né? Até mesmo para poder lidar com essa questão, porque eu tenho uma formação na área de hospitalar. Então, isso eu acompanho lá eu também pesquiso sobre o adoecimento, não a doença, né? Então, esse texto aí, esse trabalho que vocês estão fazendo, ele está vindo muito a calhar. Então, esse ponto aí veio exatamente nisso. Eu queria entender como que poderíamos compreender essa foraclusão como sinônimo do adoecimento, ou a questão do homem desnaturado, que a partir do momento que ele faz essa migração para a cultura, o que fica perdido ali para ele adoecer? Essa doença se chama foraclusão, essa parte. Ricardo, pode falar. Não, sim, deixa eu pegar. A doença ele é intrínseca, essa doença se chama foraclusão, a foraclusão da mulher. O que ele está chamando de foraclusão, se a gente vai lá no parágrafo inicial aí nessa mesma página, né, não há relação sexual, é uma verdadeira foraclusão do significante da mulher que se trata. Esse termo foraclusão, né, do significante de a mulher, né, a mulher como universal, né, foraclusão desse significante, isso quer dizer que é o mesmo que dizer que não há um universal da mulher, não há mulher, né, não há universal de mulher, né?
E a ausência desse universal, né, a falta de um significante para dizer o que é a mulher, né, a falta desse universal, ele está fazendo equivaler, tem uma certa forçagem de linguagem quando ele fala uma fora-clusão, né? É o fato mesmo de não haver, né, esse significante da mulher, né? E a ausência desse significante da mulher, ele está fazendo aqui uma aproximação, né, que é o que o Lacan faz, né? Não é uma aproximação, é quase que um modo de dizer que, né, de apontar o próprio limite do campo do simbólico, do campo da linguagem, né? É o que ele está chamando de fora-clusão, né, da mulher, né, ou da não existência, né, de um significante, né, ou do universal da mulher, né, é o fato de que o próprio campo do simbólico ele sofre de uma incompletude. Nós, né, padecemos de uma incompletude, daí a impossibilidade desse universal também de saúde mental, né, porque o próprio campo humano, o campo do simbólico, padece dessa incompletude. Não sei se deu para entender. Então, quer dizer, a relação da doença se chama fora-clusão. A doença se chama, a gente poderia dizer, não haver universal à mulher. Né? A doença, né, se chama, né, nós temos uma certa incompletude, né, e não circulamos muito bem no mundo social, não funcionamos muito bem, não temos essa saúde mental completa, porque o próprio campo do simbólico é carente dessa completude, né? E o que ele está chamando aqui de fora-clusão da mulher, ou na não existência da mulher, né, ou do universal de mulher, né, é um indicativo, né, onde, vamos dizer assim, se coagula ou se constata, né, a incompletude do próprio campo do saber, do próprio campo do simbólico, do próprio campo da linguagem. Não sei se eu respondi. Eu fui numa via parecida, mas vou voltar até um pouquinho ali. Veja, quando a gente coloca a harmonia nunca é alcançada pelo ser falante, a doença ali é intrínseca. Inclusive, quando eu fui ler a primeira vez, eu li a harmonia nunca é alcançada pelo ser faltante. Lá que eu cometi um ato falho na minha leitura, eu vou manter o meu ser faltante. A harmonia nunca é alcançada porque a falta ali é intrínseca. Aqui, a doença ali é intrínseca, eu leria a falta ali é intrínseca. Tanto que quando a gente coloca que essa doença se chama fora-clusão, a fora-clusão da mulher, ou seja, para alcançar uma suposição de harmonia, que seria uma farsa, de uma completude, como a OMS coloca, um completo bem-estar social, físico e mental, eu teria que fora-cluir a falta. Eu teria que deixar a falta do lado de fora, como se ela não existisse, como se ela como se ela não fosse intrínseca a mim. Então, a única possibilidade da harmonia é se não houver falta, se eu fora-cluir a falta. Então, para mim, aí, a fora-clusão da mulher seria a fora-clusão da falta. Mas, uma vez que eu não posso considerar que não há a falta, e a falta minha é intrínseca, não há, portanto, saúde. Não há completude. Saúde no sentido de completude, de harmonia. Mas aí você deu um outro sentido, porque faz sentido o que você falou, mas é um sentido diferente, porque o fora-clusão do significante da mulher, que ele fala lá na primeira linha, né, não seria uma fora-clusão da falta, né? Seria a fora-clusão da mulher é o fato de que é mais do que uma fora-clusão, né? O fato de que não existe, né, não existe o universal de mulher, né, o universal da mulher, né? Ou seja, não existe um significante capaz de representar a mulher, né, o feminino. Né? A gente fica nesse jogo de duas possibilidades. E você, Ricardo? Já tivemos uma divergência, pode lançar uma terceira tese. Tá, eu gostei do início do doutor Wesley e achei interessante a questão da falta que a doutora colocou. Eu vou ficar com a parte da falta, porque me passa um raciocínio de que o adoecimento, então, é a dificuldade de lidar com essa falta e a doença seria já um sintoma elaborado inconscientemente, como ele é mesmo. Né? Então, quando o paciente tem, por exemplo, uma alteração de DNA, uma mutação celular, ela estaria muito no nível da psicossomática. Eu converso muito aqui com o doutor aquele da perversão, o Secarelli,
Paulo Secarelli, ele é daqui, então eu encontro com ele e ele me passou um caso de um câncer de mama lá da França, em que foi tratado pela psicanálise e descobriu isso, sabe? Uma situação que ela contribuiu para chegar num câncer, para desenvolver um câncer. Sim, só que, Ricardo, assim, aí você está indo para... o que você está falando é interessante, só que né, isso sai do texto do Miller aqui, entende? Porque a gente abre para um outro campo né, um outro campo de reflexão e de discussão teórica, né? Porque no texto que, como ele está trabalhando, essa doença que lhe é intrínseca, né, no fim das contas, não é a doença como a gente entende, a doença como a gente entende é algo ruim, né? Essa doença que lhe é intrínseca, né, que tem a ver com o fato de que, né, o campo do simbólico ele é faltante, né, não há um saber todo, né, há ausência de um saber completo, né, e há uma ausência, né, de uma relação de inserção social, né, de circulação social do homem, né, uma circulação social perfeita, né, completamente articulada, né, e isso tem a ver com o fato de que tem uma coisa chamada singularidade, né. Então, assim, não é à toa que essa singularidade, como o Miller vai apontar que no último ensino, ele gosta de chamar de último ensino do Lacan, né, tá lá no sintoma, quer dizer, um sintoma que não pode ser erradicado, um sintoma que não cai, um sintoma que não pode ser atravessado, quer dizer, alguma coisa que faz, né, o sujeito não funcionar muito bem, né, por exemplo, do ponto de vista da sociedade, mas é algo, não dá para amputar o sujeito da sua singularidade, né? Então, doença que tem, só isso, assim, doença que tem um outro sentido, né? Doença que seria quase sinônimo de singularidade, né? Doença que seria sinônimo do fato de que o humano é não todo, né? Ele é falhado, né? Ele é faltoso. Por né? isso a comparação com o feminino, com o enigma, com a exceção. Vou passar agora para dar... Maria Andrade, você quer comentar um pouco isso que você colocou da relação entre a OMS e os padrões de normalidade, que isso conversa, inclusive, com a tese que o Ricardo está estudando. Cadê tu, Maria? Não achei. E a Maria Andrade também perguntou sobre as aproximações e diferenças das posições do Miller, Freud e Lacan. Aí eu te perguntei, Maria Andrade, em relação a quais conceitos? Porque eu não sei se... Olá. Significante objeto, que às vezes tem algumas aproximações e diferenças, né, entre eles. E que são até questionáveis, né, as posições dos três, assim, o Miller, no caso, em relação aos dois, né? Olha, Maria, o que ele está fazendo aqui é uma leitura, né, por exemplo, tanto no caso de Freud quanto no caso Lacan, né, o que eu posso te dizer é que, assim, né, há várias leituras que são possíveis, né, então, mas você tem que fazer escolhas, e o Miller faz escolhas quando ele faz a leitura que ele está fazendo, né. Não dá para dizer que a leitura que ele está fazendo aqui, que ela confira completamente, né, com o que diz Freud, com o que diz Lacan, porque nem Freud nem Lacan dizem a mesma coisa, né? Não dá para dizer que confere completamente com o que diz Lacan, porque o próprio Lacan tem momentos distintos de elaboração, mas aqui ele está afirmando, né, um diálogo ali com o Lacan, né, do seminário 20 em diante, com o que ele gosta de chamar de último Lacan. Tem gente que critica muito essa divisão em primeiro Lacan, segundo, último, mas ele tá sendo coerente aqui, o que não significa que seja a única leitura possível, né? Eu gosto sempre de citar aqui o grande contraponto, né, que a leitura do Jacques Lamillard, quer dizer, o que eu estou dizendo assim, não coincide completamente com Lacan, mas está muito amparado em Lacan, o que ele está dizendo aqui, né? E numa leitura que o Lacan faz do Freud. Mas não é a única leitura possível, né? Eu vivo citando aqui, tem uma instituição, né, que a sede está na Argentina, que é a Apola, que, né, o Jacques Lamillard da Apola é um cara que chama Alfredo Eidelstein, que lança um livro, já está traduzido para o português, que se chama O Outro Lacan. Outro Lacan. Esse outro Lacan é outro em relação ao Lacan do Jacques Lamillard. Então, assim,
o que significa que o Alfredo Eidelstein ele faz uma leitura do Lacan, não só com relação a essa questão que a gente está estudando aqui da não relação sexual, da não existência da mulher, né? Ele faz uma leitura distinta, acho que em completamente tudo, né? É uma leitura bastante divergente do Miller. Só que o que o Eidelstein faz? Né? Ele faz outras escolhas, né? Ele faz outras escolhas interpretativas da obra do Lacan, e ele escolhe, inclusive, outras coisas para citar do Lacan, para dar um embasamento para o que ele está formulando, né? Por exemplo, nesse livro, que é um livro fundamental lá do campo dele, né? Desse campo de divergência com Jacques Lamillard, que é o livro O Outro Lacan. Mas, assim, dá para dizer que não há uma coincidência, né? Isso aqui ele não tá simplesmente, o Miller não está simplesmente replicando Lacan ou Freud, mas ele está fazendo uma leitura coerente, né? Ele não está inventando nada, né? O que ele está dizendo aqui, toda essa formulação sobre a não existência de um universal, né, do conceito universal da mulher, está profundamente enraizado em Lacan, é profundamente coerente com Lacan. Né? Quando ele fala com, né, o nome, né, da doença humana, né, é a fora-clusão da mulher, quer dizer, a não existência desse universal de mulher, né, a não existência de um saber de completude, né, no campo do simbólico, ele está sendo profundamente coerente com Lacan. Né? Agora, é uma leitura, e uma leitura você sempre opta por selecionar algumas coisas, descartar outras, né? Você tem que fazer escolhas interpretativas. E aí, para a gente poder ir para o próximo, João Vitor, você... Obrigada, Maria. João Vitor, você quer explicar a sua construção sobre fora-clusão? E aí a gente vai para o próximo parágrafo, próximo capítulo. Cadê tu, João Vitor? Oi. Oi. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir normal, pode falar. Beleza. Então, eu achei interessante essa noção da saúde do Canguilhem, mas para mim parece que até pelo Lacan assim, a gente consegue criar uma possibilidade de saúde, assim, considerando essa questão da fora-clusão, se durante a prática, assim, e a posição que nós, enquanto, enfim, qualquer profissional da saúde, né, que se intitule assim, pelo menos, qualquer posição que a gente adote que considere essa fora-oclusão, sabe? Então, se você considera essa impossibilidade, eu acredito que você consegue fazer uma prática, independente da sua área, que você não vai considerar que você detém um saber sobre o sofrimento dessa pessoa, independente de qual for, e adotar essa posição de analista para além de uma situação de análise, tem? Mas isso que você está falando, João Vitor, ele vai se deter aqui mais na tese do Canguilhem. Isso que você está falando, eu diria que não vai de encontro, não vai contra o que o Canguilhem está dizendo, porque até o Miller vai puxar alguns trechos do livro dele para até fazer esses apontamentos, né, como o Canguilhem fala, de uma possibilidade de, ao invés de tratar a saúde mental como um universal, né, trazer esse campo aí da dimensão da saúde para a escuta do sujeito na sua particularidade. Você vai ver que a gente vai chegar nisso agora há pouco. Eu dizia que eu posso te dizer, assim, já te adiantar, que a gente vai ver com mais detalhe no capítulo seguinte, num dado momento, que o que você está falando mais conversa com o Canguilhem do que diverge. Interessante. E eu tinha colocado só um comentário que eu acho engraçado, assim, que você estava falando dessas construções, tipo, que a mulher, por não saber o que é uma mulher, o que é a mulher, ela pode fazer construções, né? E o que se vê muito nos discursos sobre o que é uma mulher, geralmente é apontado como negativo desse imaginário do homem, né? Então, se só consegue construir uma identidade do que é uma mulher, enfim, se você considerar que existe um homem. Ela é uma espécie de negativo do masculino, né? Mas beleza, parece que vai seguir para um lugar interessante essa leitura. Obrigado. Então, vamos passar para a quarta lição? Vamos.
Então, a gente vai para a quarta lição, página 60, o mesmo livro, tá? Sobre as perspectivas dos escritos e os escritos. Vou dizer alguma coisa para vocês. Como eu disse, esse livro, ele na verdade, ele é uma edição com alguns capítulos aqui retirados, né, numa edição integral do seminário do Miller, que chama Coisas de Sutilezas. Aí eu fui olhar no Coisas de Sutilezas, eu tenho aqui a edição em espanhol, e essa quarta lição tem um título, lá o Miller, na versão lá original dele, lá que estão todos os capítulos, tem um título. E o título dessa quarta lição é Todo Mundo é Louco. Todo mundo é louco. Então, assim, vejam que tem realmente uma subversão aqui da ideia de doença aqui, né? Não tem uma conotação exatamente de algo ruim, né? Estar louco, estar fora do campo da saúde mental, né? Não tem algo de ruim, eu diria que é algo bom. É algo que, né, estar fora dessas definições de saúde mental, que são profundamente norteadas por uma ideia de adaptação social, estar doente nesse caso aqui é uma boa notícia. Nesse sentido aqui, quase que a gente poderia dizer que quer dizer que essa frase que eu vou falar agora recortada, ela fica ruim, né? Mas a gente quase que pode dizer que, né, dos objetivos de uma análise levada à sua radicalidade seria a doença, né? Mas a doença nesse sentido aqui ou de uma assunção de um sintoma ou de um sintoma, né, de alguma coisa que não calha bem no mundo social, mas é algo do qual o sujeito não pode abrir mão, né? Então a doença seria algo muito daquele sujeito, né? Quase que assim, o final de uma análise, o resultado de uma análise levada à sua radicalidade, e algo de que o sujeito não pode abrir mão, ainda que talvez seja uma coisa que o atrapalhe, né, a funcionar bem socialmente, né? Estou lembrando, a gente falando aqui de incompletude e dessa impostura, né, masculina do todo, né, do universal, né? Manuel de Barros, que fala que não estudava nada de Lacan, mas que fala umas frases, que escreveu uns versos que parecem muito lacanianos, né? Tem um verso dele que diz assim: a maior riqueza do homem no sentido humano, né, é a incompletude, né? E depois o Manuel de Barros disse que não sabia por que os lacanianos gostavam tanto dele, né? Mas ele disse que gostava dos lacanianos, eu já contei isso aqui para vocês, porque os lacanianos lá de Campo Grande, né, Manuel de Barros morava em Campo Grande, os lacanianos chamavam ele para tomar cerveja e sempre pagavam a conta. Então, vejam, ele vai voltar aqui no começo da quarta lição, ele volta lá nas sutilezas de um ato falho, porque lembra que ele terminou falando lá sobre a sutileza do ato falho, que ele não sabia quem que era a mulher para quem Freud iria dar aquela joia, né, que ele estava meio que não querendo dar a joia, porque aquela pedra era muito preciosa para ele, muito importante. E aí, na página 60, que eu não preciso ler ela, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que na edição, na Standard Edition, né, que é a edição inglesa da obra do Freud, que é uma boa edição, né, ela é muito elogiada, porque é o seguinte: como aqui no Brasil, a Imago que traduziu a Standard Edition, e a Imago cometeu vou chamar assim, ela cometeu uma tradução de péssima qualidade, tem infinitos erros, é detestável, né? E até um tempo atrás a gente só tinha essa tradução aqui. Então, muita gente tem a impressão de que a Standard Edition do James Strachey, que é a edição inglesa, é uma edição ruim. Mas ela é uma ótima edição da obra do Freud. A tradução é que é ruim. Né? E o Miller vai se remeter a ela, porque ele disse que ele não sabia quem era a mulher, e aí ele, nos bastidores do seminário dele, alguém falou assim: como é que você não sabe como é a mulher? É isso que ele está falando nesse texto inicial. Lá no James Strachey, numa nota de rodapé, e eu fui lá e está de fato, na nota de rodapé, ele está dizendo quem que é a mulher, né? E olha aqui no texto A Sutileza de um Ato Falho, nessa edição aqui, né, uma tradução ruim, né, da Standard Edition, tá aqui na nota de rodapé, tá aqui, ó. Ernest, quem que é a mulher para quem o Freud iria, né, dar essa pedra, dar essa joia?
Ernest Jones equivocadamente identifica a amiga como sendo Lu André Salomé, que era uma amiga do Freud, ela foi amiga do Nietzsche, foi amiga de um monte de intelectuais e foi uma intelectual importante também. O Ernest Jones, acho que na biografia dele, do Freud, diz que essa amiga é a Lu André Salomé. Pois não é. Na realidade, trata-se da senhora Dorothy Burlingham, que atualmente em 1962, quando o Strauss escreveu essa nota, ainda possui o anel e o pedaço de cartolina ao qual a pedra estava fixada. Em 62, ela estava viva e ela tinha lá o papelzinho do Freud, onde ele cometeu o ato falho, e a joia que o Freud mandou de presente para ela. E aí, na página 61, a interpretação e consistência, a gente vai ficar sabendo quem é a Dorothy Burlingham, né? Que é a mulher para quem Freud estava endereçando essa joia. Com alguma resistência, ele não queria se desfazer da pedra. Na página 61, interpretação e consistência. Veja, nós tivemos várias interpretações, né? O Freud dá 3, a última do Freud é que ele não queria dar a pedra porque ele era muito cara, mas isso dá mais valor ainda para o presente. O Miller faz uma relação, né? Diz que tem algo, além de algo de sexual, né? Porque dar alguma coisa para uma mulher, um homem dar alguma coisa para uma mulher, remete a essa coisa da impotência temporária do masculino. Então, isso seria um dos sentidos do ato falho do Freud, né? Interpreta o Miller, uma análise meio selvagem. Teria a ver com nessa recusa em dar algo para uma mulher, para evitar essa impotência temporária. E aqui agora, ó, interpretação e consistência. A gente vai ver que, sabendo quem é essa mulher, há mais uma outra interpretação que se acrescenta a essas interpretações que já foram feitas, do próprio Freud e do Miller. A mulher a quem Freud destinava seu presente era uma analista que partilhava da intimidade de sua filha, Ana Freud. Essa tinha, portanto, essa Ana Freud, né, tinha as melhores razões para saber que seu pai já dera de presente uma pedra daquelas à sua amiga. Foi o que lhe assinalou, né? Ela fala para o Freud, você já deu um presente muito parecido, né, para essa mesma mulher, né? Foi o que lhe assinalou, conforme indica Freud em seu texto. Muito se elucubrou sobre a intimidade dessas duas mulheres, Dorothy Burlingham e Anna Freud. Não é abusivo supor que tivessem relações homossexuais, sem que se tenha, até onde sei, algum testemunho comprovado do caráter preciso dessas relações. Enfim, elas se apreciavam, elas viviam juntas, sem dúvida se amavam. Eu andei dando uma perscrutada aí pela internet, é tido, sim, hoje como um consenso de que elas foram um casal. Tem um texto que fala que, né, mas que era uma coisa nunca muito bem assumida publicamente. Sabe aquela história das eternas melhores amigas, né? De algum modo, elas venderam uma imagem por conta dos preconceitos. Uma sempre se referiu à outra publicamente como amiga, até onde eu investiguei, não investiguei tanto assim, mas elas foram um casal, né? E, de todo modo, como está dizendo o Miller aqui, ainda que elas não tivessem tido, né, não tivessem sido um casal, né, elas se apreciavam, elas viviam juntas, né, e elas, sem dúvida, se amavam. Importante lembrar que, nessa época, inclusive, quando Ana Freud migra para a Inglaterra, na Inglaterra ainda era homossexualidade era crime. Era crime, então. Vocês lembram do filme do Turing, né, que teve que fazer um tratamento? Então, é importante lembrar também que não é só uma questão de eu quero esconder essa informação, mas é crime amar nessa época. Depois elas vão para viver nos Estados Unidos, mas, quer dizer, a coisa não era simples também nos Estados Unidos, né? Na época. Esse fato, né, dessa relação homossexual entre as duas, abre uma outra linha de interpretação, ou de sobreinterpretação do texto freudiano. A existência de uma ligação estabelecida entre a destinatária do presente e a filha de Freud lança, em particular, outra luz sobre a palavra bis, palavra latina, pois Freud se referiu ao latim não simplesmente ao alemão, que também dispõe dessa palavra incongruente. Em latim, bis é duplo, né, 2 vezes, em alemão é até, que aparece sob a pluma de Freud e exige ser rasurada, anulada. Como não supor que a palavra bis remeta ao casal formado por essas duas mulheres
e que Freud rejeite esse casal simbólica e secretamente, sem o saber, quero dizer, via recalque, né? Que ainda que isso fosse recalcado por Freud, né? Havia uma certa recusa, né, na aceitação desse casal, né? Desse bis, né? Não restam dúvidas de que em seu texto ele não leva sua análise até esse ponto. Muito embora possamos inferir que, uma vez lançado na interpretação do ato falho, ele não lhe fosse mais desconhecido. Ele está supondo que o Freud chegou, sim, né, teria chegado a essa elaboração de que o bis também se referia a esse casal que, né, de um modo um tanto quanto recalcado, o Freud recusava. Freud, porém, né, ainda que o Freud tenha chegado a essa interpretação, Freud, porém, não poderia lhe dar passagem sem entrar na vida privada da filha e traí-la, né? Então, a suposição do Miller aqui é que o Freud para o texto por ali, ele não entra nessa outra possibilidade interpretativa, porque seria né, de algum modo ele exporia a Ana Freud e seria uma espécie de traição, né? Porque essa relação entre ela, muito menos nessa época aí né, de que data o texto do Freud, não era uma relação assumida publicamente e tudo mais, ele invadiria a vida privada da Ana Freud. Mas, de qualquer modo, é muito coerente essa interpretação também, né? Que o bis se referisse a esse casal formado por essas duas mulheres e que Freud rejeite esse casal simbólico e secretamente sem o saber, quero dizer, via recalque. No momento de, digamos, consagrar esse casal por meio do presente feito à amiga de sua filha, ele rasura o bis, né, que se referiria ao casal, o que nos deixa em condições de considerar que, embora ele confesse e reconheça esse laço, ele o rejeita mediante uma intenção inconsciente, pois o bis, né, que aqui nessa interpretação faria referência ao casal, é de fato riscado. Além disso, a citação latina que Freud associa em seu texto começa por uma negação, né, ne bis in idem, né? Esse ne, né, começa por um não. Como não pensar que, nesse caso, que o bis repetita, de que falei na última vez, não lhe agradava tanto assim, né? Esse bis repetita aqui faria uma referência ao sexual e né, ao casal, né? De todo modo, não considero que se invalide a cauda, por favor, ele pôs esse termo em latim aqui, cauda, é o mesmo, ele põe em seguida, cauda em português é só a cauda do cachorro, né? A cauda em latim é uma sequência, é uma articulação, né? Então, desse modo, não considero que se invalide a cauda, a sequência que dei na vez passada ao texto de Freud, a cantilena sobre o homem e as mulheres, aquela interpretação extra que ele deu, né, levando a coisa para o campo do sexual. Essa interpretação, né, do casal, né, Ana Freud e Dorothy Bullingham, ela se acrescenta, conforme se enfatize o fato de a destinatária do presente ser uma mulher, ou precisamente essa mulher se obterá uma ou outra dessas interpretações. No decorrer da análise, também na interpretação desse ato falho, né, no decorrer da análise, as interpretações não se substituem umas às outras, ou não se excluem umas às outras. Isso aqui que ele vai falar agora é importantíssimo, né, sobre, vamos dizer assim, o funcionamento do inconsciente, né? No decorrer da análise, as interpretações não se substituem umas às outras, mas se acrescentam, acumulam-se, estratificam-se e sedimentam-se. É correlativo ao que se pode perceber da estrutura do inconsciente. A esse respeito, Freud evocava o exemplo de Roma, onde as igrejas foram construídas sobre o mesmo local que os templos pagãos e onde, sob o culto à Virgem, a arqueologia demonstra a presença do culto à Mitra, o touro degolado. Esse aqui, não sei se vocês se lembram disso, Freud faz para dizer que pode existir coisas contraditórias no inconsciente. Ele está dizendo, num dado momento, Freud faz uma analogia do inconsciente com a cidade de Roma, onde haveria ao mesmo tempo, imagine isso, né, uma impossibilidade da física, né? Haveria ao mesmo tempo a Roma contemporânea e a Roma antiga. Haveria a Roma onde tem uma igreja, né, onde se cultua a Virgem, né, Nossa Senhora,
E haveria, a gente teria que imaginar, é um exercício de imaginação, se haveria a igreja, né, de culto à Virgem, e ao mesmo tempo estaria de pé o templo de culto à Mitra. Né? O Freud está dizendo que o inconsciente seria esse lugar onde poderia ter a existência, é possível haver a existência de coisas que, numa lógica comum, elas se anulariam. Né? Numa lógica comum, não pode existir, ao mesmo tempo, a igreja, né, da Virgem e o templo de culto à Mitra que existia no mesmo lugar. Mas o inconsciente seria essa cidade estranha, onde existe, né, essa Roma estranha, que existe a Roma contemporânea e a Roma antiga. Uma não anula a outra. Mas a seguir o texto vai ficar mais claro. O inconsciente é feito da copresença desses elementos, que seriam logicamente contraditórios. Você veja, nas várias interpretações que o próprio Freud deu, mais a que o Miller deu, e essa última, né, que ele acrescenta que também, quando fica se sabendo quem era a mulher, né, para quem o presente ia ser dado, a gente poderia dizer que numa lógica comum, numa lógica guiada pela lógica, numa lógica clássica guiada pelo princípio de contradição, pelo princípio de não contradição, a gente não poderia tomar todas aquelas interpretações como válidas, porque elas são meio que contraditórias, né? Elas não são complementares, elas não fazem parte de uma mesma lógica. Mas numa análise, né, se a gente tivesse, né, se fosse um paciente de vocês analisando, né, esse ato falho no consultório e viesse essas interpretações, elas seriam cumulativas, mas elas não seriam, uma não excluiria a outra. É isso que ele está dizendo, né? A menor parte da associação livre oferece na análise tais contradições, a um só tempo uma coisa e seu contrário. Uma vez definida a lógica por meio do princípio de contradição, Freud podia dizer e disse, o inconsciente não conhece a contradição. Freud afirma isso, né? Vejam, na lógica clássica, né, e a lógica clássica ela é instituída por Aristóteles, esse princípio de contradição, prestem bem atenção nisso, muita gente deve saber, mas quem não tem isso claro, isso é importante. Isso que ele está chamando de princípio de contradição da lógica clássica, poderia também, às vezes é chamado de princípio de não contradição, mas é a mesma coisa. O princípio de contradição era o pilar, né, foi o pilar da lógica até o século XIX, início do século XX, e isso quer dizer o seguinte, né, o princípio de contradição ou o princípio de não contradição. Eu não posso dizer ao mesmo tempo que uma coisa é e não é. Eu não posso dizer que isso daqui é uma cadeira e que isso não é uma cadeira, né? A lógica clássica, ela trabalha com isso, né? Se eu tenho um sistema lógico, ele vai falar aqui, né, porque o inconsciente, né, na visão do Freud, é um sistema, né? Um sistema lógico regido pelo princípio de contradição não comporta contradições, né? Um sistema lógico, né, no sentido aqui aristotélico, não comporta contradição. Se eu digo que uma coisa é uma cadeira, eu não posso dizer que ela não é uma cadeira. O que ele está dizendo é que no inconsciente coisas contraditórias são cabíveis. No inconsciente não existe a contradição, diz o Freud, então no inconsciente uma cadeira pode ser uma cadeira e uma cadeira pode não ser uma cadeira ao mesmo tempo, né? Um sonho, né, ou um ato falho pode significar 4 coisas completamente contraditórias entre si. E para análise, as 4 interpretações, elas são válidas. A gente não vai invalidar pelo princípio da contradição. Entenderam isso? Isso é bem importante de entender. Complementar nesse sentido, por que a gente está falando que, no caso do inconsciente, o inconsciente não conhece a contradição? O aparelho psíquico, que não na lógica do Freud, o aparelho psíquico não aconteceu de uma só vez. O aparelho psíquico aconteceu por sobreposições. Então, a interpretação também, uma não anula a outra. É muito legal isso, né? Veja, se o aparelho psíquico, ele não se deu de uma só vez, ele se deu por sobreposições, a leitura também que a gente faz do aparelho psíquico, a leitura que a gente faz do inconsciente, também não vai se dar de uma só vez. Ela também vai acontecer em partes, e essas partes não anulam uma outra. Então, uma interpretação
ela se sobrepõe a outra interpretação e a outra sem anular a anterior, assim como a própria formação do inconsciente se deu por sobreposições. Aí eu peguei aqui, só para complementar, uma carta do Freud de 1896, a carta 52 para o Fliss, que eu acho que conversa com isso. O Freud diz assim: você sabe que eu trabalho com a suposição de que o nosso mecanismo psíquico tenha surgido de uma sobreposição de camadas. Olha que legal. Então, o mecanismo psíquico, o aparelho psíquico, como uma sobreposição de camadas, na qual, de tempos e tempos, o material presente na forma de traços minêmicos sofre uma reorganização, uma reescrita a partir de novas relações. Portanto, o que há de fundamentalmente novo na minha teoria é a afirmação de que a memória não está disposta em apenas uma, mas em várias camadas, que é escrita com vários tipos de signos. Então, veja, por que então não tem uma interpretação, não anula a outra? Ou seja, a interpretação da joia como algo sexual não anula a interpretação da joia em relação ao bis, que é o relacionamento da Ana com... Esqueci o nome da outra. Uma coisa não anula a outra, ela se sobrepõe, até porque a própria formação do aparelho psíquico também é uma sobreposição, segundo Freud, em 1896. Isso daí conversa tão bem que, olha a seguir. Pois bem, a interpretação o inconsciente não conhece a contradição. Pois bem, a interpretação tampouco conhece, né, a contradição. Pois ela, a interpretação, se molda pela estrutura do inconsciente, que é essa estrutura em camadas, em que as contradições, elas não se excluem, mas elas se incluem. Isso. É um sistema inclusivo de contradições. Né? Cabe, então, ao analista não focar em uma única linha dedutiva. Né? Eu escolho uma dessas interpretações, eu acho uma melhor do que as outras e descarto todas as outras, afinal, elas são contraditórias. Né? Veja que aí o analista tem que realmente, quando Freud faz essa demarcação, né, do inconsciente estruturado em camadas, né, e funcionando por uma lógica que inclui a contradição, ao contrário da lógica clássica, né, a psicanálise ela está funcionando, porque a gente pode dizer que a lógica clássica ela opera no nosso cotidiano, né? Veja que esse é um ponto em que o psicanalista rompe com o cotidiano, com o senso comum. Porque essa lógica clássica, ainda que tenha tido lógicos, inclusive um brasileiro que chama Newton da Costa, que colocou em xeque a lógica clássica de Aristóteles, no nosso cotidiano, no senso comum, a lógica que opera é essa do princípio da contradição. Né? Se você disser para alguém, numa conversa, né, você está falando, sei lá, sobre a sua vida amorosa, você diz que você ama uma pessoa, né? E no dia seguinte você diz para ela que você odeia aquela pessoa, isso vai ser tomado pelo seu interlocutor como um negócio meio inaceitável. Não, peraí, você falou que você ama e agora você falou que você odeia. Ou hoje eu falo que uma pessoa é ótima, que eu gosto muito dela, e depois eu faço um monte de crítica àquela pessoa, né? Veja, né, a lógica que opera na análise, que é essa lógica, né, que não exclui a contradição, a lógica do discurso, né, que opera dentro de uma sessão de análise, ela bate de frente com a lógica do senso comum, que é consonante, né, com a lógica aristotélica, com a lógica clássica, né, onde não cabe contradições. Né? Todo mundo aqui tem essa experiência de ser cobrado pelas contradições no dia a dia. Né? Se você cai em contradição, né, dependendo da situação, pode ter consequências gravíssimas. Né? Mas não é essa a lógica do inconsciente, não é essa a lógica, portanto, que opera na sessão analítica. Né? A gente está aqui falando de clínica, né? Por isso que também nunca vai existir a última interpretação, tá? E por isso que nem toda interpretação também se dá só pela via da tradução. Então, percebam, não há interpretação só de tradução, na lógica de que uma coisa sempre tem um significado escondido por detrás e terá finalmente, então, o último significado por detrás. Não existe uma última interpretação, não existe a verdadeira interpretação, e certamente nem tudo resume-se a uma metáfora. O que tem, né, na análise, o que comporta uma análise é que certas verdades são construídas e essas verdades, elas caem, mas elas não caem porque
né, o analista vai lá e flagra uma contradição, fala, agora você caiu em contradição, então, né, você refaça o seu discurso de maneira que ele fique coerente, segundo a lógica clássica do Aristóteles. Não é assim que funciona a análise. Mas uma análise, o percurso de uma análise é feito de verdades que são construídas e de verdades que caem. Mas essas verdades caem pelo processo analítico, mas não porque elas são invalidadas por conta da lógica da contradição, porque, né, a pessoa caiu em contradição. Até porque é importante lembrar que essas verdades também, como elas foram construídas. A realidade psíquica, essas verdades do sujeito, ou seja, do inconsciente, foram construídas lá desde o iniciozinho de tudo, da relação do bebê com o grande outro. Então, essa relação, ela foi construindo traços, foram construindo marcas no psiquismo. Essas marcas do psiquismo vão construindo uma realidade psíquica, mas elas não são imutáveis. Elas são marcas, elas são significantes, elas são pontos de amarração, mas elas podem se amarrar de outras formas, podem sofrer modificações. Inclusive, se não pudesse, não haveria análise. Só há análise porque a gente parte do pressuposto de que o encontro com o grande outro produz marcas, escrevem marcas, que constituem, então, a realidade psíquica, que constitui uma certa verdade, mas que não é rígida. Não é absolutamente dura e absolutamente imutável, mas também não cai pela contradição. Na verdade, ela nem chega a cair completamente, né? Ela só vai amarrando de outras formas. Complementando isso, num processo já pode haver verdades que realmente caem, né? Mas só que, inclusive, ele um pouco mais à frente, que ele vai tratar dessa ambiguidade entre verdade e mentira na análise, né? O fato de que as verdades variam, né? Tem um famoso neologismo que o Lacan faz entre verdade e variação, que acho que é varité, não tenho certeza, que é para dizer assim, ele funde a palavra variar com verdade, né? E para dizer que a verdade varia, né? Porque se ela é construída nesse sentido que você está apontando aí na relação com o grande outro, as verdades construídas em análise também, se elas são construídas, elas podem ser desconstruídas e, portanto, elas podem cair, né? Mas se elas caem, se é que elas vão cair, né, elas não caem porque o paciente foi flagrado, né, cometendo esse pecado da contradição. Eu acho que o que eu quero apontar que não cai toda é que não cai a ponto de apagar o traço. Não cai toda a ponto de apagar a marca aonde ela foi inaugurada, a marca do encontro com o outro, entende? Ela cai, mas ao cair ela dá notícia de uma marca uma marca que, digamos, uma marca que é resultado desse encontro com a alteridade. Sim. Fechar esse parágrafo. A gente está em que horário? Ixi, passou rápido. Para mim passou rápido. Talvez para vocês esteja sendo muito longo. Quando se trata de lógica concernindo ao inconsciente, como é frequente ocorrer com Lacan, trata-se, evidentemente, de uma lógica desligada do princípio de contradição, né, onde a contradição não cabe. Gente, vamos fazer um negócio assim, o termo mais usado para esse princípio da lógica clássica não é princípio de contradição, o termo mais usado e que fica mais claro é o princípio de não contradição. Vamos chamar de princípio de não contradição porque é tão esclarecedor, né? Então, é uma lógica desligada do princípio de não contradição. Haveria uma lógica sem princípio de não contradição? Resposta, sim. Na própria lógica matemática, estudam-se lógicas chamadas não standards. Tem um professor, não é que eu domine isso, não, estou dando só notícia para vocês. Né? Tem um professor, um lógico brasileiro, Newton da Costa, morreu há pouco tempo. Se não me engano, ele chegou a ter uma conversa com Lacan, e o Newton da Costa fundou uma coisa que chama lógica da paraconsistência, que ele conseguiu comprovar que é possível manter um sistema, a unidade de um sistema lógico, ainda que esse sistema tenha contradições. Ele conseguiu demonstrar que há contradições que faz o sistema lógico cair inteiro por terra, mas que há contradições que não que não comprometem a unidade do sistema lógico. Só que isso é importante para o campo da lógica, né?
porque para a psicanálise, né, se para o Newton da Costa e para o campo da lógica foi importante demonstrar que pode haver contradição e um sistema continuar sendo um todo, a gente está vendo que para a psicanálise não importa que o sistema forme um todo, né? Quando a gente pensa no inconsciente como um sistema, como uma estrutura, é totalmente desimportante que isso forme um todo. Aliás, a psicanálise trabalha com a ideia de que não se forma um todo, né? A estrutura do inconsciente, ela é não toda, né? Veja como isso é caro para o pensamento psicanalítico, sobretudo para Lacan, né? O inconsciente é uma lógica do não todo, o grande outro funciona sob uma lógica do não todo, né? Aquilo que a gente estava vendo lá atrás, né? O fato de não existir um significante universal da mulher é porque a mulher funciona sob a lógica do não todo, né? Mas, enfim, mas ele vai trazer aqui para a gente a notícia de que até no campo da lógica, né, a lógicas chamadas não standards, como a do Newton da Costa, que não é uma coisa que ele inventou, e né, isso para vocês terem ideia, né, essa lógica da paraconsistência, que inclui contradições do Newton da Costa, ela revolucionou, por exemplo, o campo da engenharia, ela influenciou a construção, achar saídas para a construção de turbinas. Existem melhores turbinas de avião hoje por conta da lógica da paraconsistência do Newton da Costa. Quer dizer que se investiga o que subsiste de lógica, uma vez que se pôs o princípio de contradição entre parênteses. A questão é saber se essa suspensão da contradição afeta ou não o conjunto do sistema. Isso é importante para o campo da lógica. Em caso positivo, nós a chamamos de inconsistente, ou seja, com ela se pode demonstrar tudo e seu contrário. Vou falar uma coisa, eu ia até o final desse parágrafo, mas é que isso daqui é muito importante e, ao mesmo tempo, ele não dá para passar rápido para esse parágrafo aqui. Vou propor que a gente fique por aqui hoje e que a gente retome, porque não dá para passar por esse parágrafo correndo aqui, senão a gente não vai entender nada e aí não vale a pena, né? Então, a gente retoma daqui 2 semanas neste parágrafo da página, para vocês lerem aí mais para frente, na página 62. Deixa eu só olhar aqui no calendário, daqui 2 semanas dá dia. Eu perdi no tempo. Hoje é dia 8, dá dia 22. Então, dia 22 de maio, mas já está lá no calendário fixado nos grupos da Travessia, as datas todas, tudo bem? E a ideia é que a gente terminar esse capítulo 4 aqui. Isso. Então, segunda-feira tem um grupo do autismo, quarta-feira a gente vai falar sobre a especificidade da clínica com crianças, e dia 22 a gente volta nesse daqui. Combinado? Bom descanso. Até lá. Beijo. Até lá. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo para todo mundo. Bom descanso.